Olá, tudo bem? Continuando as nossas aulas aqui, isso aqui foi apenas uma explanação aqui do que a gente vai estar trabalhando aqui. Nós estaremos trabalhando com a parte trigonométrica e nessa segunda aula a gente vai falar sobre aplicação, né? Então a gente vai aplicar primeiramente em um polígono. E na terceira aula a gente vai aplicar já nesse momento a gente vai trabalhar em cima de um poliedro, ok? Então vamos lá. Pegando aqui nossa segunda lousa aqui, tá? Então a gente vai trabalhar aqui num polígono. Esse polígono a gente vai pegar um polígono aqui de 6 lados. Vamos trabalhar num hexágono, ok? Então eu vou trabalhar com um polígono hexagonal, ok? Então aqui nesse hexágono vamos deixar ele com uma corzinha bem suave, né? Deixar um azul aí, mais ou menos aí, e sem contorno, ok? Então vamos lá. O que a gente observa aqui? Nós temos aqui um polígono. Esse polígono aqui é um polígono. Todos os polígonos que nós estaremos trabalhando são polígonos regulares. O que é um polígono regular? É um polígono onde for determinado o comprimento ou a dimensão de uma largura, isso se aplica para todas, né? Ou seja, esse lado L, que foi pré-determinado, se aplica para todos os outros lados. Ou seja, em outras palavras, todos os lados têm a mesma medida. Ok? Então eu tenho aqui um polígono de 6 lados e de lado L. Ou seja, todos os lados são iguais. Eu poderia ter aqui, no caso eu tenho um hexágono, eu poderia ter um pentágono, poderia ter um heptágono, um octógono, né? Um decaedro, um decágono, enfim, e assim vai. Então vamos lá. Primeiramente, o hexágono ele é uma forma meio que especial, né? Então o hexágono é o único polígono que formado por triângulos equiláteros, ou seja, o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, onde um triângulo equilátero ele tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais, ângulos internos. Então é uma forma bem especial aí no meio dos polígonos aí. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiramente eu vou dividir esse polígono em 6 partes, né? Vamos deixar aqui para que vamos pegar esse contorno aqui, vamos deixar um contorno branco aqui, tá? Vamos tirar a cor aí, vamos deixar esse contorno branco, vamos pegar, vamos dividir esse hexágono exatamente em 6 triângulos equiláteros, ok? Então agora a gente fica mais fácil da gente perceber aqui onde nós temos aqui 6 triângulos equiláteros. Então assim, ó, como eu já tinha falado para vocês, então assim nós vamos trabalhar a parte trigonométrica desse polígono, ok? Então eu preciso, como a gente vai estar trabalhando a aplicação, aí sim a gente vai colocar valores. Então eu vou falar que esse lado aqui, ó, é o lado L, né? Só que já para não colocar siglas, eu vou colocar valores. E aí a gente já induz o aprendizado de uma forma mais dinâmica. Então eu vou falar que L, né, vamos colocar aqui um L maiúsculo, vai. L é igual a 50 milímetros, ok? Eu vou falar que L tem 50 milímetros. Tá aqui, ó. L tem 50 milímetros, ok? E também
Qual outra propriedade que a gente pode tirar daqui desse hexágono? Existe uma propriedade aqui que a gente tem, quando nós temos uma circunferência, se nós pegarmos essa circunferência e dividir por n lados, nós vamos ter 360 graus, que é o ângulo fechado de uma circunferência, dividido por n lados, ok? Então, aqui nós temos, vamos imaginar aqui uma circunferência de 360 graus. Então eu vou colocar aqui, ó, vamos imaginar aqui uma circunferência de 360 graus, tá? Então vamos começar a imaginar aqui essa circunferência. Eu vou colocar ela aqui no centro, aqui, ó. Tá? Então vamos tirar essa corzinha aqui, circunferência. O preenchimento, vamos deixar sem preenchimento aqui, ó. Vamos deixar assim, ó, tá? Pra gente entender melhor aí, ó. Então, nós temos aqui uma circunferência com 360 graus. Aí, se eu estou dividindo esse polígono em 6 partes iguais, isso significa que cada uma dessas partes aqui, ó, possui um ângulo exatamente igual, né? Então, 360 dividido, se eu pegar 360 dividir por 6, eu vou ter 60 graus, né? Então eu posso falar que cada uma dessas partes aqui, ó, tem 60 graus. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui 60 graus, certo? Só que vamos deixar ele bem pequenininho, porque isso não vai interessar pra gente aqui, ó. Opa, deixa eu... Tá, isso aqui é só pra gente ter uma noção que eu tenho aqui 60 graus, né? Aqui eu tenho o ângulo de 60 graus, certo? Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Aqui eu tenho mais um ângulo de 60 graus. Esse aqui eu vou colocar na parte de cima, tá bom? Para não atrapalhar o nosso desenho aqui depois. Opa, só esse aqui, tá? Vou deixar ele aqui em cima, aqui, ó, que a gente vai estar trabalhando desse lado aqui, para não atrapalhar. Na verdade ele vai atrapalhar um pouco, mas nem tanto. Esse aqui também, vou colocar desse lado aqui, tá, isso. E mais um aqui. Isso, opa. Pronto. Aí, o que nós temos aqui, ó? Nós temos um polígono. Esse polígono é um polígono com 6 lados iguais, né? Que é um polígono regular, onde essa divisão de... Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo, porque está descentralizado. Descentralizado, um pouquinho mais, isso. Então, nós temos uma relação aqui com esse polígono aqui, que eu também não vou entrar em detalhes com essa relação, mas eu vou só falar algumas partes dela. Por exemplo, esse ângulo de 60 graus, quando a gente divide um polígono, seja lá de quantas partes for, nós temos aqui o ângulo externo a essa forma, né? Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse plano aqui que a gente está vendo aqui, que é a base dessa largura aqui desse polígono, desse L aqui, e continuarmos a linha aqui, ó, então esse ângulo formado aqui externamente, esse ângulo formado externamente, vamos pegar ele aqui, tá? Então eu tenho aqui um ângulo formado externamente. Deixa eu dar uma diminuída.
colocar ele aqui, ó. Esse aqui dá para colocar um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó. Esse ângulo formado aqui, isso significa que é o mesmo ângulo da divisão de 360 graus. Eu tenho 360 dividido por 6, então todos os ângulos externos, se eu tivesse um outro aqui para cima, esse ângulo teria 60, se eu tivesse outro aqui para cima, teria 60, outro aqui do lado, 60, e assim sucessivamente, né? Então, o que a gente pode concluir? Que esse ângulo raso aqui, ó, que ele continua essa linha aqui, vamos imaginar que essa linha continua aqui toda aqui, ó, esse ângulo raso aqui, ó, é um ângulo de 180 graus. Então aqui eu tenho 0 grau. Deixa eu ver, vamos colocar um pouquinho mais para cá. Certo? Aqui eu tenho 0 grau. Certo? Vou imaginar que aqui eu tenho 0 grau. E aqui, opa, e aqui eu tenho 180 graus. Aqui, ó. Tá? Então, se eu pegar uma meia circunferência aqui, ó, eu vou ter um ângulo de 180 graus. Na matemática, na trigonometria, né, nós utilizamos essa relação como sendo, se eu determinei que esse ângulo aqui é 60 graus, vamos pegar esse aqui, ó, vamos copiar ele aqui. Eu achei que esse ângulo aqui 60 graus. Então eu posso afirmar que se eu tenho nesse ângulo raso aqui, ó, 180 graus, um ângulo faltante aqui, ó, né? Então aqui eu só tenho uma fração de 60 graus. Porém, se eu continuar esse arco aqui, ó, essa parte interna aqui, ele vai me resultar em um outro ângulo, né? Então a relação que a gente tira daqui é uma relação de suplementar, né? Então é um ângulo suplementar. Então é o suplemento do ângulo de 60 graus. Se eu tenho esse ângulo raso de 180 graus, eu tenho um ângulo conhecido cujo ângulo é 60 graus, e eu posso afirmar que esse ângulo de 60 graus, ele possui um ângulo suplementar. Então, ângulos suplementares são aqueles cuja soma entre dois ângulos, né, ou mais, formem 180 graus. Né? Teoricamente, dois ângulos. Né? No caso aqui, a gente vai ter 3 divisões aqui, mas o que eu posso afirmar para vocês é que o ângulo suplementar a 60 é igual a 120. Né? Porque se eu pegar aqui, ó, 180 menos 60 é igual a 120. Então, eu posso afirmar que essa circunferência, que esse restinho de circunferência, que esse arco que forma aqui internamente, ele possui 120 graus. Ok? Vamos pegar aqui um arco aqui. Ó, esse arco aqui. Ver se ele consigo colocar ele aqui de uma forma que dá pra gente entender melhor aqui. Pequeno. Acho que tá bom, dá pra entender aí, ó. Ele forma esse outro arco aqui, ó. E eu posso falar que esse arco aqui, eu vou falar de uma outra forma aqui, ó. Isso aqui. Posso falar que esse ângulo aqui, ó, esse arco aqui, ele é o ângulo suplementar de 60, ok?
Então, o que a gente pode afirmar aqui? Que nós temos 6 triângulos isósceles, né? No caso do hexágono, além de ele ser isósceles, ele é equilátero, né? Então os 3 lados são iguais, os 3 ângulos são iguais, né? Então o que eu posso afirmar? Vamos imaginar que esse aqui não é um triângulo equilátero, é um triângulo isósceles qualquer, né? Sem ser um hexágono. Então, se eu pegar esse ângulo interno aqui, ó, de 120 e dividir em 2 partes iguais, isso significa que cada triângulo isósceles que eu tiver aqui, ó, o ângulo interno da base dele vai ser ângulos de 120 dividido por 2. No nosso caso aqui, esse ângulo aqui, ele é igual a 60, tá? Mas no caso desse triângulo aqui, ok? Se eu pegar um triângulo, um octógono, por exemplo, né? Aí já é um polígono aí de 8 lados. Se eu pegar um octógono, eu vou ter lá 360 graus dividido por 8. Isso vai me resultar em 45. Ou seja, o ângulo externo, né, que esse ângulo externo aqui, ou essa divisão interna, ela vai ser igual a 45. Se eu pegar 180 menos o ângulo externo aqui, que é no caso do octógono, 45, vai me resultar aí 135. Ou seja, já temos uma diferença aqui, ó. Esse aqui deu 120. No caso do hexágono, todos os triângulos são equiláteros, mas no caso do octógono, os triângulos são isósceles. E aí a gente vai ter um triângulo com ângulos diferentes. Então eu vou ter aqui fora 45 graus, vai me sobrar aqui 135. Se eu dividir 135 por 2, eu vou ter 67,5 graus. Então, só para que entendamos aí que nem sempre a gente vai ter ângulos iguais, assim, perfeitinho, como esse do hexágono, tá? Então, vão ter ângulos quebrados. Se eu dividir por 10, por 15, por 12, enfim, cada polígono vai me resultar em um ângulo diferente, tá? Cada vez menor, ok? Então, vamos lá. Aí, o que nós extraímos aqui desse triângulo? Eu vou pegar esse triângulo maior aqui, ó, eu vou pegar esse triângulo maior. Lembra lá na aula 1 que nós estávamos estudando aqui, ó, nós estudamos exatamente um triângulo, um triângulo isósceles. E aqui nós temos um triângulo isósceles, ok? Então, eu vou extrair daqui só o triângulo retângulo, para a gente não interessa falar tudo novamente sobre o triângulo isósceles aqui que nós tratamos na primeira aula. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou vir aqui, eu vou dividir esse triângulo em 2 partes iguais, ó. Eu vou dividir esse triângulo em 2 partes iguais, ok? Tá aqui, ó, divisão em 2 partes iguais. E aí eu já obtive aqui, ó, um triângulo retângulo. Lembrando que esse ângulo aqui de cima, né, que assim como aconteceu lá na aula 1, lembra que nós temos aqui o beta dividido por 2, resultou aqui no delta? Então, é o que vai acontecer aqui, ó. Nós temos aqui um triângulo isósceles, nós temos aqui um ângulo de 60 graus, eu vou ter que fazer o quê? Dividir esse ângulo aqui por 2. Tá? Então, aqui eu tenho 120, que são duas partes, eu dividi por 2, 60. Aí eu tenho o lado interno com 60. E esse aqui, o menorzinho, com 30. Né? Então é 60 dividido por 2. Só que, para os nossos cálculos, eu não vou precisar desse ângulo aqui. Mas, só para efeito de entendimento aqui, a gente vai fazer aqui um triângulo retângulo e nós vamos utilizar esse triângulo
esse ângulo aqui nós vamos fazer a divisão, e nesse triângulo retângulo nós vamos dividir esse ângulo em dois. Tá? 60 por 2, 30 graus. Então deixa eu formatar isso aqui, já agrupo ele. Opa! E aí eu já vou deixar ele aqui em cima aqui. Pronto. Aí, lembrando, eu vou extrair esse triângulo aqui e a gente vai continuar a estudar. Vou deixar ele um pouquinho maior para nossa relação ficar um pouquinho melhor aqui na hora do entendimento aqui, ó. Então vou pegar vamos deixar esse triângulo assim mesmo. Vamos colocar aqui o ângulo, lembrando que esse triângulo aqui, ó, deixa eu já puxar para cá, ó, eu vou deixar ele aqui embaixo, lembrando que aqui a lateral, né, um dos lados do hexágono, a partir do momento que eu dividir ele em dois aqui, automaticamente eu divido esse lado por 2 também, né? Então, se eu dividir esse lado por 2, eu já vou ter aqui, ó, 25 milímetros. Tá? Então, eu já deixar ele aqui já. Essa medida aqui, vamos colocar duas paralelas aqui, porque ficar mais fácil de nós entendermos aqui, ó. Fiz uma paralela aqui, vou pegar outra aqui, ó. Esse aqui ele tem 50 e esse aqui ele tem 25. Ok? Então aqui, ó, ele inteiro 50 e ele dividido ao meio 25. Tudo bem? Logo, esse cara aqui vou pegar um novo aqui, possui 25 milímetros. Esse ângulo aqui é conhecido, 60 graus. Vamos anotar, vamos colocar ele aqui, 60 graus. Tá, deixa eu só diminuir um pouco aqui, ó. Um pouco e um pouco aqui. Opa. Aí já fica um pouquinho melhor. Ok? E aqui é um ângulo de 60 graus. Idem aqui, né? Que acontece? No triângulo retângulo, um dos lados ele tem 90 graus, ok? No triângulo retângulo, a gente fala que os ângulos opostos a esse ângulo de 90 graus, eles formam ângulos complementares. Então, se eu tenho 60 graus, o complementar de 60 é igual a 30. Por que a gente fala ângulos complementares? No ângulo suplementar, a soma entre dois ângulos resulta em 180. Então, se eu tenho 60, o ângulo suplementar é 120. No ângulo complementar, a soma dos ângulos resulta em 90 graus. Então, a soma de dois ângulos tem que ser igual a 90. Então, o ângulo complementar 60 é igual a 30. O ângulo complementar de 20 é igual a 70. E assim sucessivamente. Tá? Então, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo suplementar ao 60. Né? Então, esse ângulo suplementar a 60 é igual a
30 graus. Então vamos anotar ele aqui. 30 graus. E vamos deixar ele aqui, ó. Pronto. Suplementar, a soma dos ângulos tem que ser igual a 180. E complementar, a soma dos ângulos tem que ser igual a 90 graus. Esse aqui, vou deixar aqui só para entendermos que esse ângulo aqui é um ângulo reto, certo? Esse ângulo de 90 graus. Então, agora qual é a relação que a gente tira desse triângulo retângulo aqui? A gente sabe que todo triângulo equilátero ele tem os três lados iguais. Só que isso não vai acontecer sempre, né? Na maioria dos casos nós vamos ter ângulos isósceles. Então, nesse caso, eu sei essa medida aqui da hipotenusa, que é 60, né? Porque os três lados desse triângulo interno, como é um triângulo equilátero, os três lados são iguais. Então, 50, 50 e 50. 60 graus, 60 graus e 60 graus. Porém, nós não vamos trabalhar essa parte aqui, ó. Eu vou imaginar que eu não conheço essa hipotenusa. Porque, no primeiro momento, nós não vamos precisar calcular ela. Eu preciso calcular essa parte interna aqui, que é essa mediatriz aqui, ó. Tá vendo essa? Nós pegamos esse ângulo aqui e fizemos uma mediatriz aqui, dividimos esse ângulo em dois, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai chamar esse a gente vai chamar essa medida, eu vou chamar ele de A. Nós havíamos trabalhado lá, né, que A é igual a apótema. Agora a gente percebe que nós estamos trabalhando com um polígono. Então apótema é a distância, né, é a dimensão, né, a distância entre o centro da lateral, da largura, né, de uma das larguras de um polígono, até o centro do mesmo, até o centro do polígono, tá? Então vamos lá, apótema é igual ao centro da largura do polígono até o centro do polígono. Ó, do centro da largura do polígono até o centro do polígono. Isso aqui nós chamamos de apótema. Então eu vou chamar ele, vou considerar ele a letra A aqui, ó. Tá? Então esse A, copiar outro aqui e vamos chamar de A. Pronto. Agora a gente já tem alguns valores aqui do nosso triângulo, né? Triângulo retângulo. A gente tem aqui o ângulo, certo? E eu não preciso saber, embora eu saiba aqui qual é a medida aqui, que a medida já foi dada, né? O triângulo equilátero, a hipotenusa aqui é 60, desculpa, é 50, tá? Deixa eu apagar esse aqui também, que esse aqui também não precisa. A hipotenusa é 50, mas eu não vou precisar dessa distância, mas eu vou precisar desse Azinho aqui, ó, que é a distância do cateto oposto ao ângulo de 60. Né? Então, se eu tenho esse ângulo, eu tenho o complementar desse ângulo, que é 30. Então, eu posso calcular pelo complementar. Né? Eu tenho aqui, ó, o cateto oposto ao 30 é os 25, o cateto adjacente ao 30 é o A. Então eu tenho, em ambos os casos, a tangente do ângulo. Porque eu não tenho a hipotenusa, então eu não consigo calcular o seno e o cosseno. Lembrando
que embora eu conheça a hipotenusa aqui, mas a gente não vai trabalhar com a hipotenusa por enquanto, a não ser em casos especiais que a pessoa prefere trabalhar com a hipotenusa. Porém, nesse caso aqui, a hipotenusa é clara, que é o triângulo equilátero, mas em outros casos, a pessoa vai ter que calcular a hipotenusa. Eu acho que não vai compensar muito, porque você vai estar fazendo um cálculo a mais no processo. Então vamos lá. Para eu calcular o valor de A, eu posso calcular pela tangente desse ângulo. Ó. Por que a tangente? Lembra lá no nosso caso aqui, nós temos aqui que a tangente do ângulo, ó, a tangente de alfa, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Está aqui, ó, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí, a gente consegue calcular o valor de A. Ou eu posso utilizar o ângulo de 30. Mas vamos utilizar esse aqui de 60 aqui, ó. Ok? Então, eu poderia utilizar qualquer um, mas nós vamos utilizar esse aqui de 60. Então, como que fica isso? Vou inserir aqui nós temos aqui a nossa primeira identidade que será utilizada aqui, que é a seguinte: a tangente, ó, vamos lá, tangente, só que agora eu já não tenho mais uma incógnita aí, né? Eu já tenho a tangente, então é tangente de 60 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É o A. E quem é o cateto adjacente? 25. Certo? Ok. Aí, utilizando aquela relação, né, da propriedade matemática, eu tenho essa razão aqui e eu tenho essa incógnita, que é o A. Eu vou ter que isolar ela. Então, eu posso isolar o A e passar esse 25 aqui multiplicando a tangente de 60. Como que fica isso? Eu vou ter aqui, deixa eu pegar uma operação, ó, eu tenho aqui, ó, 25 vezes, vamos pegar aqui o ponto de vezes, 25 vezes a tangente de 60 graus, que é igual a A. Ok? Eu isolei o A e eu não preciso deixar dessa forma aqui, tá? Então eu fiz como se segue aqui, mas normalmente quando a gente está fazendo essa relação, a gente já deixa invertido. Então a gente já pega essa relação aqui, né, e já coloca numa ordem que se segue de melhor entendimento. A é igual a 25 vezes tangente de 60. E é isso aí, ó. A é igual a 25 vezes a tangente de 60. Então, como que a gente calcula a tangente de 60? Existem calculadoras que a gente consegue colocar lá 60, né? A gente digita lá 60 e a gente vai lá na parte trigonométrica, onde tem seno, cosseno, tangente, utilizar uma calculadora científica, né? E existem calculadoras que eu preciso colocar o número primeiro, o ângulo primeiro, 60, e eu aperto lá tangente, ela me dá o valor da tangente. E tem calculadora que eu tenho que apertar tangente primeiro, para depois colocar o ângulo. Então assim, ó, dependendo da calculadora que vocês estiverem aí, vocês vão se adaptando, né, aos recursos que a calculadora tem aí, para vocês se adaptarem melhor aí, para já saber o que vocês têm que fazer primeiro, né? Digitar o ângulo para depois a função, né, a tangente, ou a função primeiro para depois o ângulo, tá? Então eu vou abrir aqui minha calculadora, é bem provável que não vai aparecer para vocês, tá? Então eu tenho aqui minha calculadora científica, está aberta aqui do lado, é bem provável que vocês não estejam vendo essa calculadora, tá? Mas eu vou fazer aqui, ó, o cálculo que eu vou estar utilizando aqui. Então vamos começar lá. A é igual a 25
25 vezes, colocar o vezes, ok? E aí sim, eu vou vir aqui, vou abrir minha calculadora e vou colocar aqui, ó, 60. No caso da calculadora que eu estou trabalhando aqui do computador, eu tenho que digitar o ângulo primeiro, aí eu venho aqui na relação trigonométrica, né? Lembrando que na relação trigonométrica nós temos a relação seno, cosseno, tangente, e nós temos também a relação arco-seno, arco-cosseno e arco-tangente, que é seno a menos 1, né, elevado a menos 1. É o inverso do seno, inverso do cosseno, inverso da tangente, que ele me fornece o ângulo. Então, por meio da tangente do ângulo, você sabe qual é o ângulo. Então, se eu não tenho o ângulo, eu só tenho a tangente do ângulo, eu consigo calcular o ângulo. No caso aqui, eu tenho o ângulo, eu quero calcular a tangente, que é uma parte bem menor aí, pequena, que a gente vai ter que colocar ele nas nossas propriedades aqui, para descobrirmos o valor de A aqui, da apótema. Então vamos lá, digitei 60, tangente de 60 é igual a tudo isso aqui que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Eu vou colocar com todas as casas que se seguem aqui, que eu consegui aqui na calculadora do computador, ok? Então só para que vocês saibam. É necessário usar todas essas casas aqui? Não, não é necessário utilizarmos todas essas casas aqui, ok? Então, basta a gente pegar um número de casas, não tão pequenos, né? 4, 5, 6 casas depois da vírgula. Porque se nós utilizarmos poucas casas depois da vírgula, a precisão já não vai ser uma precisão exata aqui nos nossos cálculos. Então a gente vai ter algumas imperfeições aqui, por exemplo, na confecção de uma embalagem, né? na demonstração para o cliente, por exemplo. Então a gente vai ver um pouquinho mais na frente aí, ok? Então assim, ó, nós temos aqui que a tangente de 60 é igual a 1,73, tal, assim que se segue aí, beleza? Ok, então vamos lá. Vamos pegar aqui, agora eu já multiplico a tangente, ó, A é igual a 25 vezes a tangente de 60. Então, novamente, abri a calculadora, vezes 25, e eu obtive aqui, ó, vamos pegar aqui, obtive exatamente isso aqui, ó. Pronto. Esse aqui, ó, o A, ele é igual a 43,3012 ou 3013, né? Se eu quiser arredondar 4 casas, né? Ou se eu quiser deixar 6 casas, eu não preciso arredondar a sexta casa, deixo 0. Se eu for utilizar a sétima casa, que é o 1 aqui, aí, como a oitava casa é maior que 5 aqui, eu arredondo a sétima casa para 2, e assim sucessivamente, né? Eu uso o critério de arredondamento. Então, no caso aqui, eu vou deixar todas essas casas aqui, né? Mas aí, no caso de vocês estarem fazendo aí na mão, com calculadora de 8 dígitos, aí coloquem aí, se for o caso, pelo menos uns 6 dígitos, né? 6 casas depois da vírgula, aí para dar uma precisão um pouco melhor. Então vamos lá, já descobrimos qual que é o valor de A. O valor de A é esse aqui, ó, 43,3013. Vamos dizer aqui que tem 4 casas, né? 30, 12, 70, 2, se eu deixar 7 casas, ou se eu deixar 8 casas, 12, 70, 19, né? Então esse 18 passa a ser 19, porque a nona casa aqui é maior que 5, e assim sucessivamente. Então pronto, já descobrimos aqui qual que é o valor. Bom, aí a partir de agora
a gente vai... Eu vou demonstrar para vocês aqui o que nós acabamos de identificar aqui em uma situação real, por exemplo. Eu tenho aqui um polígono. Esse polígono ele tem 6 lados, ok? Ele é um hexágono. Cada lado ele mede 50 milímetros e a gente vai construir agora o corpo desse poliedro, né? O corpo desse poliedro. Então vamos imaginar que nós temos um poliedro aqui. Eu vou tentar desenhar aqui o mais próximo possível para que vocês entendam aqui, ó. Eu vou pegar esse poliedro aqui, ó. Eu vou deixar ele aqui. Eu vou tirar essa cor aqui, enchimento. Vou copiar ele aqui, ó. Tá, ó. Vou copiar esse poliedro. Vamos deixar ele aqui, ó, paralelo certinho, ok? Aí eu vou pegar linhas, ó, vou pegar linhas. Na verdade, deixa eu deslocar um pouco esse poliedro para cá. Bem, ó. Aí ele vai aparecer um pouquinho mais, ó. Isso aqui, deixa eu ver. Vamos deixar ele reto mesmo, vai. Deixar ele reto. E aí eu vou pegar as linhas e vamos fazer o corpo. Eu quero fazer, por exemplo, uma embalagem. Certo? Uma embalagem. Essa parte aqui, ó, eu não preciso dela, certo? Então eu vou apagar esse cara aqui, que eu utilizei como guia aqui, ó, só para vocês saberem aqui, ó. Essa parte aqui, essa maior, na verdade ela vem até aqui, ó. E essa aqui eu apago. E aí, esse meu poliedro, eu vou com ele até aqui. Eu vou com ele até aqui, ó. E aqui, eu posso até... É como se fosse uma embalagem aberta aqui assim, ó. Pronto. Certo? E aqui, ó, eu tenho a parte de trás aqui, ó, que eu não consigo enxergar. Ok? Então, mas vamos deixar ela aberta aqui para vocês entenderem aqui melhor. Pronto. Aí, é como se ela fosse um lápis, né? Vamos imaginar que isso aqui é um lápis, tá? E a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto aqui, ó. Eu vou pegar um ponto de intersecção aqui e vou fazer isso aqui, ó. Vou deixar no centro, deixa eu ver se... Pronto, no centro. Certo? Aí eu vou pegar a outra ponta e trazer aqui para o centro. Pegar outra ponta e trazer aqui para o centro. Outra ponta. Trazer aqui para o centro. Outra ponta. Trazer aqui. Centro. E outra ponta trazer aqui para o centro. Pronto. Imagina eu olhando isso aqui de cima como se fosse um lápis, né? Então é um lápis hexagonal. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Porém, dessa parte aqui, onde que a gente tem aqui o nosso hexágono, do centro dessa parte até a ponta aqui, até o cume, até o vértice aqui da ponta desse lápis aqui, deixa eu acertar aqui. Essa ponta ficou um pouquinho fora. Pronto. A altura daqui, ó, eu vou colocar uma linha mais grossa.
certo? Então eu vou pegar aqui uma linha que lá vem daqui do centro até aqui, e aí eu vou colocar aqui uma linha de espessura aqui e vou mudar a cor também, tá bom? Vamos colocar aqui um laranja, verde, vamos colocar aqui a altura laranja, pronto. Bem, vamos colocar um pouquinho mais de espessura aqui, vou colocar aqui, pronto, essa laranja aqui, ó. A laranja vai ser a nossa altura da ponta do lápis aqui, ó. Ok? Então assim, ó, a gente vai começar a trabalhar agora. Opa, aqui. A gente vai começar a trabalhar agora a parte desse poliedro, né? Então nós trabalhamos a parte do polígono, agora a gente vai ter que trabalhar a parte do poliedro. E aí a gente finaliza esse poliedro aqui na nossa próxima aula, ok? Então, por hora, a gente finaliza por aqui e eu reinicio em breve a nossa terceira aula, ok? Obrigado e até mais.